fazer um pitch de vendas. Esse vídeo foi feito pensando em você que faz palestras, que faz pitch de vendas em cima do palco, que vende em webinários, faz lançamentos digitais, vende em call de vendas, vende presencialmente, mas eu sei que nem sempre conseguiu fechar esta venda. Porque estuda o teu pitch, mas na hora gagueja, se esquece de falar informações importantes, alterna as informações, troca as ordens de tudo e acaba perdendo uma venda que estava na cara do gol. Esse vídeo vai realmente mudar essa situação, eu tenho certeza. Então fica até o final e pega papel e caneta na mão, que lá vem conteúdo. Eu quero começar te trazendo uma grande consciência do que realmente faz um pitch de vendas vender. Porque, na verdade, o que você tem que se perguntar é como eu faço um pitch de vendas que vai fazer alguém querer comprar. Aí sim a gente inverte a lógica do jogo. Muitas pessoas acham que o que vai fazer uma pessoa querer comprar é o design de um pitch, é o preço, se é caro, se é barato, ou até mesmo qual é o produto. E sim, isso faz parte também de uma estratégia de venda. Mas o que eu vou te falar agora nesse vídeo é algo que vai além. A estratégia que realmente faz você vender, às vezes, um produto que a pessoa nem precisava, mas porque a sua persuasão ela é tão forte que você consegue converter e fazer aquela pessoa desejar o que você tem para vender. Esses são os grandes poderes dos vendedores. Agora imagina se você vai conectar um produto bom com uma pessoa que realmente tem a necessidade dele. Se você tem uma boa comunicação e um bom pitch de vendas, esse resultado é praticamente garantido. Então já anota aí no seu caderno que as pessoas elas não irão comprar apenas quando elas entenderem a sua oferta. Elas precisam comprar também o que elas sentem. Ou seja, confiança, autoridade, desejo, curiosidade, muitas vezes uma ambição que você vai provocar com o seu discurso de vendas. E também anota aí o que não é vendas. Vendas não é manipulação, não é forçação de barra, não é mentir, não é convencer ninguém. Vendas é persuasão. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Mori, eu sou CEO da IM Comunicação, atriz, apresentadora, jornalista de formação e hoje mentora de oratória para experts e especialistas. Nesse canal você vai ver muito mais sobre oratória e performance na comunicação. Se você gosta desse assunto e está buscando se desenvolver aí, não deixa de se inscrever no canal ou de me acompanhar mais de perto lá no Instagram. Eu vou começar falando um pouco sobre um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem quando elas querem vender algo para alguém. O que os experts costumam fazer muitas vezes? Eles se confundem e começam a falar muito do seu produto, se esquecem de antes de falar de informações sobre o que ele vai vender, de gerar a necessidade e o desejo naquela pessoa. Então, o que acontece? O cliente acaba até entendendo o que você vende, entende o seu produto, só que ele não sente dentro dele a necessidade realmente de comprar. E aí, a venda não acontece. Por isso que eu gosto de seguir praticamente uma ordem lógica quando eu quero persuadir e vender algo para alguém. Nessa ordem, eu falo primeiro sobre o problema que a pessoa tem. Eu acabo aprofundando ou implicando nesse problema para que ela consiga se visualizar realmente nesse contexto problemático, para que ela se identifique com aquela dor. A gente precisa começar falando das dores e das dificuldades das pessoas e não falar direto do produto. Então entenda que é um processo até aí sim a gente chegar a falar assim do produto. Agora, quando você fala da dor que o seu cliente sente, você precisa também transitar por uma certa tensão, uma implicação da dor, fazê-lo imaginar as consequências que ele vive ou viverá caso ele continue errando. E depois, na sequência, você vai caminhando para uma solução, você vai apontando para uma oportunidade. E aí sim é onde entra o seu produto, é onde entra o teu método, o teu serviço ou a sua oferta. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês perceberem a diferença. Vamos lá para o jeito errado de vender. Bom, o meu método tem 8 módulos para você assistir, são mais de 300 horas de aulas, todo o conteúdo feito e gravado com uma câmera profissional e um som 100% profissional também. Essas informações são importantes? São, mas não são bastante para fazer alguém querer de fato comprar. Pode servir para quebrar uma objeção ou outra, mas não seria muito melhor se eu vendesse mais ou menos assim? Hoje, muitos experts continuam invisíveis no mercado porque eles não conseguem comunicar o valor do seu conhecimento. E com o meu método, você finalmente vai entender como transformar a sua comunicação, que hoje é uma comunicação amadora, em uma comunicação
profissional, que vai fazer com que as pessoas te enxerguem como uma autoridade e te respeitem como uma referência incontestável no seu mercado. Veja a diferença. Numa, eu acabo falando mais sobre entregáveis, eu falo sobre informações mais técnicas, digamos assim, do produto. Na outra, eu consigo apelar muito mais, falar sobre o que aquela pessoa quer, onde ela quer chegar, como ela quer ser vista. Então, isso sim vai impactar a emoção do meu cliente. E para que um pitch funcione, eu vou trazer alguns pontos que vão fazer com que ele realmente seja persuasivo. E o primeiro deles, você não tenha dúvida, que é a clareza do que você vai dizer. Tem uma famosa frase que diz: as pessoas não compram o que elas não entendem, e essa é a mais pura verdade. Não adianta você querer enfeitar, querer dizer que seu produto é o melhor, se as pessoas elas simplesmente nem entenderam o que você vende, elas nem entenderam a solução que você tem para elas. Então fica muito complicado você querer fazer a pessoa enxergar um valor, um alto valor agregado, se ela nem mesmo entendeu o que você faz e nem se ela realmente precisa daquilo. Então, no final, o que na verdade aquela pessoa precisa sentir é que você, que é o dono da solução, entende muito mais do problema dela do que ela mesma. Isso te ajuda a gerar o gatilho da autoridade, principalmente quando você mostrar os seus resultados com base na solução que você está vendendo para aquela pessoa. Segundo ponto imprescindível para um pitch realmente te dar resultado é que você comunique segurança na hora de vender. Não adianta você ter o melhor produto, a oferta mais bem pensada, mais bem estruturada, se na hora de você comunicar ela, você não tem uma voz adequada, você fala muito baixo, você tende a acelerar, a gaguejar, você não articula muito bem, sua linguagem corporal também comunica ansiedade, nervosismo, o seu corpo comunica algo diferente do que você está falando, e essa incoerência, esse ruído na tua comunicação, você pode ter certeza que vai sim ser percebido pelo teu cliente e vai dificultar que essa venda aconteça. Por isso, cuidado se você tende a acelerar demais na hora de vender, se você fica muito ansioso, muito ansiosa, ou um outro erro muito cometido é o excesso de justificativas. Você quer vender um high ticket, um alto valor agregado, e você acha que para o seu cliente realmente concordar que aquele produto vale esse valor, esse preço, você precisa justificar. É isso por conta disso, e é isso porque isso custa isso, e é isso porque hoje as coisas são assim. Quando na verdade, quanto mais justificativas você usa, mais você comunica para o seu cliente que você mesmo é inseguro quanto ao valor que você está cobrando. Terceiro ponto, e saber disso foi o que realmente fez com que eu crescesse muito em vendas. É entender sobre elevação de nível de consciência. Isso quer dizer que praticamente toda pessoa pode ser um cliente seu, desde que ela tenha o nível de consciência correto. É um termo mais técnico, mas vale a pena você se esforçar um pouco para entender, até fazer uma pesquisa a mais para entender como que é a dinâmica sobre elevar o nível de consciência, porque é justamente esse o objetivo de um pitch. O pitch forte não é aquele que empurra a venda, é o pitch que faz a pessoa entender, perceber algo que ela ainda não percebia. Então você vai elevar a consciência dela sobre o problema, sobre as consequências desse problema, sobre uma possível solução e assim por diante. Nem sempre você vai encontrar pessoas com um nível de consciência alto sobre o que você vende. E aí vai ser sua responsabilidade fazer essa evolução acontecer. E olha, isso varia muito de pessoa para pessoa, de mercado para mercado, de nicho para nicho. Por isso que é muito importante que você aprenda sobre nível de consciência, sobre remarketing, sobre copywriting, sobre persuasão, porque é isso que vai fazer uma pessoa do zero querer desejar o seu produto desesperadamente. Eu vou dar um exemplo de como você eleva a consciência de alguém quando ela ainda não sabe o porquê que ela não tem o resultado que ela tanto gostaria. Vamos imaginar uma pessoa que vende alguma coisa aqui na internet, no digital, só que ainda não está satisfeita com a taxa de conversão ou com a quantidade de vendas que ela tem feito. E aí ela acha que o problema é o tráfego pago que não está trazendo o lead correto. E aí você que vai vender uma mentoria de comunicação de vendas, você vai dizer para a pessoa: bom, eu sei que você acha que o problema é o tráfego pago, é o tráfego que o seu gestor está fazendo, que os seus anúncios não estão bons o suficiente, mas o que adianta esse lead chegar e você não saber conduzir esse lead da forma correta até o fechamento?
O problema está na sua comunicação, na estratégia que você está tendo na hora de atender esse lead até o momento de fazê-lo pagar, de comprar, de fechar aí a tua proposta. Por isso, eu não acho que você deva trocar o seu gestor de tráfego pago. Ele está fazendo um trabalho correto. O problema não está aqui, o problema está na comunicação que você tem quando esse lead chega. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu contei uma historinha que eu acabei de inventar só para você entender o que é elevar a consciência de alguém. Eu estou trazendo a consciência de onde está o problema na operação dessa pessoa. E é aqui que eu preparo o terreno para poder apresentar o meu produto, para poder apresentar a minha solução. Eu não vou chegar para uma pessoa dessa e falar assim: ah, você está com esse problema? Eu tenho uma mentoria de vendas. Você nem fez a pessoa entender qual que é o problema que ela tem. Então entendem que elevar a consciência é justamente ter essa transição, fazer essa transição até de fato falar do que você vende. Um outro ponto indispensável é o uso das narrativas. O pitch de vendas que tem narrativa, ele acaba sendo 1000 vezes mais persuasivo. Porque as narrativas, as histórias, é o que realmente faz as pessoas se lembrarem de qualquer coisa. Isso serve para as palestras, isso serve para um filme, para uma simples conversa. Agora imagina quando você quer vender algo para alguém, a importância de você contar a história de cases que você tem. Contar a história de clientes, muitas vezes aqueles que se parecem com aquela pessoa com a qual você está conversando. Então, se aquela pessoa que você quer vender o teu produto tem algum problema hoje em gravar vídeos, por exemplo, você vai pegar um case seu que tinha aquele mesmo problema no início e que quando teve a experiência com você, com o seu produto, com o seu trabalho, alcançou o objetivo, o resultado tal. Esse tipo de storytelling, de narrativa, é muito, mas muito importante, principalmente para quem quer vender produtos de alto valor. Então leve muito a sério esse ponto das histórias, das narrativas e dos cases de sucesso, dos depoimentos. Coloque muita energia para reunir bons depoimentos e bons cases, porque aí realmente vai ser muito mais fácil de você fazer grandes vendas. Você precisa entender que existe uma neurociência da venda. As pessoas elas vão recorrer ao racional para justificar uma compra, quando na verdade o que fez de fato elas decidirem comprar foram as suas emoções. E é por isso que uma história muito bem contada, muito bem estratégica, pode acessar a emoção principal que vai fazer aquela pessoa tomar a decisão e dar o passo em sua direção. Você já deve ter ouvido falar também em uma técnica de vendas que se chama Spin Selling. O Spin Selling ele vai falar sobre a situação dessa pessoa, depois o problema que essa pessoa vive, depois ela vai implicar no problema que essa pessoa vive, ou seja, trazer mais detalhes, fazer aquela pessoa sentir muitas vezes a sensação que ela sente quando ela tem o problema, quando ela tem aquela dificuldade. E por fim, a letra N no nosso spin, que significa necessidade, quando você vai gerar a necessidade naquela pessoa da tua solução. Quando você segue esse spin, situação, problema, implicação, necessidade, você praticamente prepara aquela pessoa para receber de fato o pitch, a informação da sua oferta. Então, durante esse spin selling, você pode seguir basicamente esse framework. Comece fazendo um diagnóstico, muitas vezes, de como essa pessoa está hoje. Veja, se debruce naquela realidade, naqueles problemas, naqueles números. Tente trazer o máximo possível para aquela pessoa um diagnóstico de onde ela está. Esse diagnóstico também serve para você mostrar problemas que aquela pessoa até então não sabia que tinha. Aquele problema invisível não é criar problema, não é como diz minha avó, achar pelo em ovo, não. Muito pelo contrário, é você ser sincero e transparente, não exagerar, não criar realmente problemas, porque isso as pessoas podem perceber e ter aquela sensação de que, mas ele só está criando esse problema para vender. Essa é uma das piores sensações que você pode causar em alguém. Seja sincero e transparente. No diagnóstico, é hora de você trazer os problemas, tanto aqueles que seu cliente já tem consciência, como aqueles que ele ainda não tem consciência. Um outro passo desse framework é quando a gente fala sobre amplificar esse problema, ou seja, fazer esse cliente entender quanto está custando para ele no final do mês, no final do dia, financeiramente falando, para clientes mesmo, operacionalmente falando, quanto custa ele se manter naquela situação, com aqueles problemas. Então você amplifica o problema, porque você tem que meter o dedo na ferida, digamos assim, para fazer aquele cliente sentir a dor
novamente do momento em que ele está, da situação em que ele vive atualmente. E nesse momento você pode começar a citar algumas pessoas que saíram dessa realidade, você vai apontando para uma oportunidade. Então existe uma forma de você não ter mais esse problema e é isso que eu vou falar para você. E é essa oportunidade que agora eu vou te explicar. Então eleva a consciência para essa pessoa que tem uma solução. Depois de deixar essa pessoa sabendo que sim, nem tudo está perdido, existe uma solução, você vai apontar para você, para a sua autoridade. Você tem essa solução, você tem um próprio método, você tem resultados comprovados, porque você também já esteve no lugar dessa pessoa, você já teve problemas parecidos. Então aqui a gente está falando sobre a sua autoridade. Você precisa começar a se vender nessa etapa, para que a pessoa veja que você é a melhor pessoa que ela pode contratar, que ela pode confiar, porque afinal você já esteve no lugar dela. E seguindo nesse framework, não esqueça de usar as provas sociais. Como eu já falei aqui nesse vídeo, os cases. Provas sociais que podem ser prints de mensagens, podem ser vídeos que os seus clientes te mandam, podem ser áudios também que você pode baixar e ter de fato um arsenal, ter um documento todo só de provas sociais. E essas provas, é importante dizer que esses depoimentos precisam comprovar os resultados dos seus clientes. Provas sociais não é uma mensagem bonitinha que seu cliente te manda, te agradecendo, dizendo que você tem uma boa comunicação, que você é uma pessoa legal, carismática. Não. Prova social é um cliente dizendo que entrou com uma situação e hoje conseguiu bater esse tipo de resultado, que hoje está vivendo essa realidade, que hoje possui o que sempre quis, o que antes não era uma realidade. Então, se você consegue documentar essa trajetória, você pode ter certeza que você vai conseguir quebrar muitas objeções. E caminhando para o final, não se esqueça de fazer uma CTA, também conhecido como Call to Action, uma chamada para ação. Depois que você apresenta a sua oferta, explica sobre o seu produto, você precisa apontar para uma direção. Então, o que eu faço agora? Agora que eu já sei que eu tenho um problema, agora que eu já sei que existe uma solução e agora que eu já sei que você pode me ajudar. Você vai chamar essa pessoa para fazer uma aplicação, para fazer alguma inscrição, enfim. Ela precisa saber o que ela vai fazer. E muitas vezes você precisa até detalhar um pouco mais, com mais realmente informação, esse passo a passo, dependendo do perfil de público para quem você vende. Então é acompanhar essa pessoa até o fechamento para que você possa realmente contar com essa venda. E claro, não se esqueça dos gatilhos mentais. Durante todo esse pitch, você pode ter certeza que existem muitos gatilhos mentais espalhados. Eu até recomendo que você assista a esse outro vídeo aqui do canal que está aparecendo na tela, nesse momento, onde eu aprofundo ainda mais sobre gatilhos mentais, sobre persuasão, sobre todos aí que existem para você poder utilizar em qualquer comunicação que você tenha. Nesse caso, quando a gente fala de um pitch de vendas, eu recomendo muito que você utilize o gatilho mental da escassez, o gatilho mental da exclusividade e o gatilho mental da urgência. Por quê? As pessoas tendem a deixar as coisas sempre para a última hora. E o ser humano, por natureza, ele é procrastinador. Se você não tem um gatilho de urgência, se você não tem um gatilho de escassez, as pessoas vão deixar para depois. E essa é uma grande objeção, uma objeção muito, muito comum. Então você já deve se antecipar dessa objeção e sim utilizar esses gatilhos mentais muito bem utilizados. E agora veja novamente um pitch feito da forma errada e o outro da forma certa. Forma errada. Eu tenho um curso que vai te ajudar a melhorar a sua comunicação. Ponto. Agora vamos para uma forma muito mais persuasiva. Expert, se nas suas reuniões, nas suas palestras, nas suas gravações, você sente que a sua comunicação não transmite a competência realmente que você tem, talvez o seu problema não seja a falta de conhecimento ou a falta de mais uma formação, seja a falta de domínio da alta performance da sua oratória. E é justamente isso que eu ensino dentro do meu curso Formação Expert 5 Estrelas. Veja como é gritante a diferença. Quando eu trago o problema, implico, trago a solução, faço um pouco de storytelling e aponto para o produto. É isso que vocês precisam dominar. Aqui eu faço um pitch rápido, um pitch de, sei lá, menos de 1 minuto. Existem os pitches mais curtos, existem os pitches mais longos. De qualquer forma, o pitch que realmente vai fazer uma pessoa querer comprar, ele precisa se utilizar de palavras certas, são palavras assertivas, palavras que o seu cliente, o seu ICP
quer escutar. Bom, e agora que já está fazendo sentido emocionalmente para você todo esse conteúdo, eu ainda sei que muitos de vocês não conseguem visualizar aonde o pitch perde força. Às vezes o problema está na estrutura desse pitch ou está na forma de vender. Eu não poderia terminar esse vídeo que vai te tornar um grande vendedor sem falar sobre mentalidade. Porque tem alguns pontos que são cruciais para que você realmente tenha mais resultados. O primeiro deles é que você seja a primeira pessoa a acreditar que o seu produto vale esse preço que você de fato quer cobrar. Se você não fosse a primeira pessoa que compraria de si mesmo, isso acaba aparecendo, transparecendo na sua comunicação. Então, confiança, acreditar no que você vende, isso é o coração das vendas. Um outro ponto que também mexe muito aí com a tua mentalidade é perder o medo de receber nãos. E esse é um dos problemas e desafios mais difíceis de ser trabalhados. É por isso que tantas pessoas têm medo de vender ou odeiam vender, porque elas não sabem receber nãos. Elas têm uma grande dificuldade em serem rejeitadas. E isso é muito mais sobre você, sobre as suas emoções, do que sobre aquela pessoa que não quer comprar. Quando o vendedor ele está tranquilo, ele sabe que ele pode receber um sim, como ele pode receber um não, ele não tem aquela necessidade de aprovação, aquela ansiedade em realmente conseguir. Isso também ajuda na hora de vender, porque você acaba transmitindo mais tranquilidade, mais certeza, e até certo uma postura de que o cliente precisa mais de você do que você precisa vender para ele. E por fim, você também precisa entender sobre 3 pontos. Primeiro, jornada de compra do cliente, temperatura desse cliente e sobre nível de consciência. Porque se você entende sobre esses 3 estágios, você para de levar as coisas para o pessoal. Se uma pessoa diz não, se ela não quer comprar, você não acha que o problema é você ou que ela não gosta de você. Não. Você entende que muitas vezes aquela pessoa não está no momento de compra, não está na jornada de compra. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Você vai vender um vestido de noiva para alguém que nem mesmo foi pedido em casamento? É claro que não, porque ela não está na jornada de compra. Agora, quando uma mulher é pedida em casamento, ela tem um momento da vida dela em que ela vai só pensar literalmente no vestido que ela vai usar. Então, a gente pode dizer que aquela mulher, ela está na jornada de compra, ela está muito mais propensa a comprar um vestido. Entenderam? Então, evite de levar as coisas para o pessoal. Vendedores de alta performance, eles têm inteligência emocional e eles entendem que não é sobre eles. Muitas vezes é o cliente que não está preparado, ou que você ainda não elevou consciência o suficiente, ou que de repente basta passar 1 mês, 2 meses, até 3 meses, aquela pessoa entra na jornada de compra e aí sim é o seu momento de vender para ela. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar de muitos outros aqui do canal. Se você ainda quer desenvolver mais a sua capacidade de vender, de persuadir, de influenciar, eu recomendo que você assista a esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, onde eu vou trazer 6 técnicas de persuasão que vão te fazer vender pelo menos 10 vezes mais. Até o próximo vídeo.